Olá meus amados, sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre um tema muito importante para a vida cristã. A carne e o espírito são dois aspectos da natureza humana que frequentemente entram em conflito. A carne representa os desejos e impulsos físicos, enquanto o espírito representa a vontade e a orientação divina. A Bíblia ensina que devemos viver pelo espírito e não pela carne, e que a luta contra a carne é uma batalha constante na vida cristã. Uma das áreas em que essa luta é especialmente difícil é a sexualidade. O desejo sexual é uma necessidade humana natural, mas também pode ser um fardo pesado e uma tentação para o pecado. Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do contexto do casamento, como uma expressão de amor e intimidade entre um homem e uma mulher. No entanto, a cultura moderna muitas vezes distorce e perverte a sexualidade, promovendo comportamentos e práticas que são contrários à vontade de Deus. Devemos ser cuidadosos para não demonizar o sexo, mas também não devemos permitir que a carne fale mais alto que o espírito em nossas vidas. A história do rei Davi nos ensina muito sobre as consequências terríveis de ceder aos desejos carnais. Davi, um homem segundo o coração de Deus, se deixou levar pela tentação de Batseba e cometeu adultério e assassinato, trazendo muitas consequências terríveis para a sua vida e família. Já a história de José, por outro lado, nos mostra como é possível resistir aos desejos carnais, quando se anda segundo o Espírito diante da vontade de Deus mesmo em circunstâncias difíceis. José está longe de todos, mas estava perto de Deus, não vivendo segundo os desejos carnais e pecaminosos. Quando a mulher de Potifar, seu dono, tentou José, poderia ceder aos desejos carnais, mas José sabia que aquilo trazeria consequências irreparáveis para sua vida, e preferiu matar os desejos carnais e viver segundo o Espírito. Em Tiago, no capítulo 4 e versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia contém muitas passagens que nos ensinam a andar no Espírito e evitar as obras da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18, Paulo escreve: andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Em seguida, em Gálatas capítulo 5 e versículos 19 a 21, Paulo descreve as obras da carne, incluindo fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Não é fácil vencer os desejos carnais, mas quando andamos com Deus podemos superar nossos desejos pecaminosos. Devemos buscar a orientação e a força do Senhor para resistir às tentações e seguir o caminho do Espírito. A oração, a leitura da Bíblia, o companheirismo cristão e a obediência aos ensinamentos de Deus são fundamentais na luta contra a carne. Que possamos seguir o exemplo de José e escolher o caminho do Espírito, em vez de nos deixar levar pelos desejos da carne. A luta entre a carne e o Espírito é uma batalha que todos os cristãos enfrentam. A carne é a parte de nós que é inclinada para o pecado e para satisfazer os desejos físicos e egoístas. O Espírito é a parte de nós que é orientada por Deus e busca a santidade e a justiça. Como mencionado anteriormente, a área da sexualidade é uma das áreas em que essa batalha é particularmente difícil. A sociedade moderna nos bombardeia com mensagens sexuais, e muitas vezes essas mensagens estão em desacordo com a vontade de Deus. A Bíblia é clara em ensinar que o sexo é para ser desfrutado dentro do casamento entre um homem e uma mulher, e que o sexo fora desse contexto é pecaminoso. Mas a luta contra a carne não se limita apenas à sexualidade. A Bíblia nos ensina que a carne é inimiga da justiça e da santidade, e que devemos estar sempre vigilantes para não nos deixar levar por suas inclinações pecaminosas. A boa notícia é que podemos vencer a carne. A Bíblia nos diz que, se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Quando nos submetemos ao Espírito Santo, ele nos dá a força e a orientação necessárias para vencer os desejos carnais. A chave para vencer a carne é andar no Espírito.
Isso significa buscar a vontade de Deus em tudo o que fazemos, orar regularmente, estudar a Bíblia e procurar a comunhão com outros cristãos. Quando andamos no Espírito, somos capazes de vencer as tentações e os desejos pecaminosos que nos assediam. Em resumo, a luta contra a carne e a busca pela santidade é um desafio constante para todos os cristãos. Devemos estar sempre vigilantes e procurar a ajuda do Espírito Santo para vencer os desejos carnais. Quando andamos no Espírito, podemos experimentar a paz e a alegria que vem de uma vida em obediência à vontade de Deus. Então junte-se a nós se inscrevendo em nosso canal Ativados pela Fé e venha participar dessa grande comunidade que tem ajudado a muitas pessoas a viver a plena vontade de Deus.